Boa noite a todos, boa noite meus colegas vereadores, ao público aqui presente. Me pegou de surpresa todos esses alunos, a gente não sabia, e fica muito feliz com a presença de todos os alunos. É muito bom que vocês frequentem essa casa. Eu sempre digo e não vou cansar de dizer que o Brasil, a política brasileira precisa dos jovens, e a gente vê muitos jovens estimulados por seus professores, que são também quem pode salvar esse país, a profissão que mais tem que ser mais onde tem que ter investimento para que o nosso Brasil possa tomar rumos melhores. Então, parabenizo, e a gente fica muito feliz da presença de vocês aqui nessa noite, nessa sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Eu declaro aberta a 45ª sessão ordinária de 2017 e, dando início à pauta de hoje, eu passo à secretária Marlene Bonafé, que faça a leitura do pedido de licença do vereador Jefferson Ricardo Radin. Boa noite, meu presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao público em geral, aos meus colegas professores aqui presentes, aos alunos que se fizeram presentes, dizendo para vocês que sou professora aposentada e que sinto muito a falta do convívio com os meus alunos. Uma boa noite ao secretário de Educação que tem chegado nesse momento, e uma boa noite a todos os que se fizeram presente. Que bom que vocês vieram, encheram a casa para nos ouvir, para nos avaliar, para nos criticar. E que bom que vocês possam nos criticar, porque a crítica também ajuda a crescer. E uma boa noite especial ao seu Fábio, ao seu Artério, que hoje eles vão nos prestigiar com a contação da história de casa. Isto certamente nos enriquece culturalmente, nos promove o conhecimento e informações. Obrigada por terem vindo. Câmara Municipal de Vereadores, pedido de licença. Eu, Jefferson Ricardo Radin, vereador, com assento na Câmara Municipal de Vereadores de Casca, pelo PMDB, venho por meio desse requerimento apresentar pedido de licença do dia 3 de novembro de 2017 ao dia 7 de novembro de 2017. Solicito do SIM que seja convocado para assumir as elevadas funções de vereador o suplente da coligação Novo Orgulho. Sem mais para o momento, peço diferimento. Casca, 3 de novembro de 2017. Jefferson Ricardo Radin, vereador PMDB. Devolvo-lhe a palavra, senhor presidente. Em virtude do pedido de licença do vereador Jefferson Ricardo Radin, a gente passa a palavra ao secretário Marlene Bonafé para que faça a leitura do pedido de convocação do vereador Luiz Pinzeta. Prezado senhor Luiz Pinzeta, ao cumprimentá-lo cordialmente, tendo em vista a solicitação de licença do vereador Jefferson Ricardo Radin, PMDB, a contar de 3 de novembro de 2017 ao dia 7 de novembro de 2017, venho por meio deste convocar Vossa Senhoria para assumir o cargo de vereador pelo mesmo período. Sem mais para o momento, reitero votos de estima e consideração. Atenciosamente, Douglas Reginaldo, presidente do Poder Legislativo Municipal. Devolvo-lhe a palavra, senhor presidente. Dando sequência, passo a palavra à secretária Marlene Bonafé, que faça a leitura da ata número 44, 2017, da sessão do dia 30 de outubro do corrente ano. Ata número 44, 2017, sessão ordinária. Aos 30 dias do mês de outubro de 2017, às 21 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores Arnaldo Zambão, no município de Casca, estado do Rio Grande do Sul, reunirem-se em sessão ordinária os senhores vereadores com assento nessa Casa Legislativa: Douglas Lorenzetti Reginaldo, Wagner Tadeu Miranda,
e Heraldo Socol, pela bancada do PP. Jefferson Ricardo Cadim e Geraldo Lusa, pela bancada do PMDB. Luiz Pinzeta, pela bancada do PDT. Marilene de Cari Bonafé e Antônio Jaime Brogoni, pela bancada do PT. E Rose Claro, pela bancada do PSD. Pelo senhor presidente Douglas, contando com o quórum suficiente, deu início à sessão ordinária de número 44/2017, da 16ª Legislatura Municipal de Casca. Pauta do dia. Votada e aprovada a ata de número 43/2017, do dia 23/10/2017. Emenda modificativa número 2/2017. Proposta de emenda ao projeto de lei número 42. Emenda modificativa ao projeto de lei número 42/2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018. A emenda foi votada e reprovada por 3 votos favoráveis e por 5 contrários. Após, deu-se início às explicações pessoais. O presidente Douglas Reginato concedeu o uso da palavra aos vereadores. A vereadora Rose Claro fez uso da palavra nas explicações pessoais. O vereador Luiz Pinzeta fez uso da palavra nas explicações pessoais. O vereador Jefferson Ricardo Cadim fez o uso da palavra nas explicações pessoais. A vereadora Marilene Bonafé fez o uso da palavra nas explicações pessoais. O vereador Antônio Brogoni fez o uso da palavra nas explicações pessoais. O vereador Wagner Miranda fez o uso da palavra nas explicações pessoais. E como também o vereador Heraldo Socol fez o uso da palavra nas explicações pessoais, e também o vereador Geraldo Lusa. Desta forma, eu, secretária Marilene de Cari Bonafé, lavrei a presente ata. Desta forma, vai assinado pelo presidente e pela secretária desse Poder Legislativo Municipal. Sala de sessão de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Casca, aos 30 dias do mês de outubro de 2017. Douglas Reginato, presidente do Poder Legislativo. Marilene Bonafé, secretária da mesa do Poder Legislativo. Devolvo-lhe a palavra, senhor presidente. Obrigado, secretária. Eu coloco, então, em votação a ata número 44/2017. Ata votada e aprovada com 7 votos favoráveis. Dando sequência, passo a palavra à secretária Marilene Bonafé, que faça a leitura do pedido de providência que temos na ata na pauta de hoje. Pedido de providência. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, o vereador que a este pedido subscreve, no uso de suas atribuições legais, requer a Vossa Excelência, após passado no plenário, que seja encaminhado o presente pedido ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. E durante as assembleias do orçamento participativo em todas as comunidades, seja incluída uma questão para que as comunidades opinem sobre a destinação do recurso do programa Orçamento Participativo. Esta questão pode ser repetida a cada ano, a cada 2 anos ou 3 anos, dependendo do resultado da última avaliação, para que a administração mantenha atualizadas as decisões sobre o programa com base na vontade popular. Justificativa. O presente pedido tem justificativa da necessidade de acompanhamento e fiscalização pelo Poder Legislativo Municipal. Sem mais para o momento, reitero os votos de estima e consideração.
requerendo atendimento do pedido com maior brevidade possível. Casca, 30 de outubro de 2017, Douglas Reginato, vereador do PP. Devolvo-lhe a palavra, senhor presidente. Eu passo a presidência à vice-presidente Rose Claro para manifestar como vereador a discussão do pedido de providência. Meu boa noite a todos, em especial ao público que nos assiste. Recebo a presidência. Lhe concedo a palavra ao vereador Douglas Lorenzetti Reginato. Boa noite, então. Eu resolvi apresentar esse pedido de providência, porque a gente ouviu na sessão passada alguns dados e também no conversar durante a semana conflituosos. O orçamento participativo um mecanismo, uma ferramenta que deixa as pessoas decidirem sobre onde tem que ser investido o orçamento do município. E não existe melhor mecanismo, melhor maneira de gerir uma prefeitura, uma câmara, qualquer órgão público, se não ouvindo o seu povo. Então, quando se vai nas comunidades e se solicita a opinião das comunidades no interior, na cidade, de aonde aplicar o dinheiro da prefeitura, o dinheiro público, o orçamento do Poder Executivo, quando as pessoas expressam suas opiniões na forma de voto, enfim, já é aclamado, né, vereador Bogoni, organizado esse mecanismo do orçamento participativo. Então, a gente querer tirar ou terminar com esse mecanismo, ou mesmo diminuir dele um recurso, porque agora o orçamento participativo ele é uma lei, né? Antes ele era regulamentado por decreto e agora ele foi aprovado por unanimidade nessa casa no decorrer desse ano e virou regulamentado por lei municipal. Então, a nossa ideia, ouvimos falar que muitas pessoas não queriam mais o orçamento participativo, né? Bom, primeiro, o fato que a gente tem é que em 2015 ele foi aprovado por mais de 70% que se continuasse aonde deveria continuar a aplicação dos recursos. Então não é nós aqui no canetaço que vamos dizer que o orçamento participativo tem que parar ou reduzir o orçamento participativo por nós vereadores. Ele foi pedido, foi consultado, então mas também acho justo que o Poder Executivo possa fazer esse questionamento, se ele é viável, se ele deve continuar, como deve fazer com todos os outros programas, né? Então a minha ideia é apresentar que seja feita uma questão durante as assembleias para ver aonde tem que ser aplicado o dinheiro no orçamento participativo e que o prefeito, enfim, a administração pública possa questionar para a população aonde tem que ser aplicado esse recurso e deixar que a população decida. Essa é a minha ideia. Acho que não cabe a nós reduzir recurso dele. A ideia é, mais uma vez, que ele seja como ele foi feito em 2015. Foi feito e ele ganhou com 70% que as comunidades buscariam que o dinheiro fosse aplicado ainda nas comunidades, uma parte, né? Também para deixar a comunidade, se as comunidades acham que agora não é mais necessário, bom, então que se expressem elas. Não vamos nós aqui tirar recursos do orçamento participativo no canetaço, ou por ouvir dizer que uma comunidade não quer mais, enfim. Então, deixamos elas decidir sobre a decisão que elas já tiveram. Então, minha ideia é que o prefeito apresente essa questão novamente, uma ou duas, a cada 2 ou 3 anos. Também não precisa todo ano ficar fazendo esse questionamento. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador Douglas, pelas suas explicações. Concedo a palavra ao vereador Wagner Miranda. Saudar o presidente Douglas, saudar membros da mesa diretora,
colegas vereadores, funcionários da casa, público aqui presente, senhor Artério, Fábio, nosso secretário de Educação, Natan, e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Presidente Douglas, já abrindo minha manifestação e meu voto sendo favorável ao seu pedido de providência, tenho certeza que o prefeito Domingos vai sim fazer esse questionamento nas assembleias do orçamento participativo, até porque o orçamento participativo, o colega vereador Antônio Bogoni, foi justamente criado para ouvir a população, e nada mais justo que seja também ouvido sobre a sua aplicação dos seus valores que são repassados anualmente a todos os participantes do orçamento participativo. Entendo, presidente Douglas, muito importante, até porque o prefeito já fez isso uma vez e deve ser feito continuamente esse mesmo processo de avaliação e de análise sobre os valores do orçamento participativo. Muito obrigado. Obrigada, vereador Douglas. Desculpa, vereador Wagner, pelas suas explicações. Concedo a palavra, então, seguindo a ordem, vereador Luiz Pinzeta. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, jurídico, secretário, público presente e autoridades. Vou nomear aqui bastante autoridade, professores, alunos. Senhor presidente, que bom ouvir isso. Que bom, porque desde 2013 essa ideia foi levantada por mim e antes de ser levado ao prefeito, eu fiz questão de ouvir mais de 100 pessoas quanto a essa ideia e tive aprovação de 100%. Esse projeto do orçamento participativo, eu fui um daqueles que aplaudi de pé na implantação. Mas vendo o decorrer do seu tempo, as comunidades superestruturadas e outros setores do município precisando de muito de recursos, eu levei essa ideia ao prefeito Alain na época, disse a ele, nós tínhamos perdido os recursos de equipamento por não termos estrutura de ser implantado no nosso hospital. E uma das minhas ideias era o nosso Hospital Santa Lúcia de Castro. Mas poderia, senhor presidente, trazer outras ideias. Trazer o debate às comunidades em cima de projetos, não só quanto ao projeto do hospital, mas quanto outros projetos, por que não para a agricultura, para a infraestrutura. Mas a minha ideia era o nosso hospital. Para nós construir um hospital micro-regional que atendesse a toda a nossa região. Vejam que, levando ao prefeito Alain, eu pedi a ele, que formasse uma comissão com engenheiro e arquitetos e representantes de saúde. Não podia estar nas comunidades vereadores e muito menos prefeitos ou políticos. Tinha que ser um trabalho de uma comissão pluripartidária. Mas não fui ouvido, senhor presidente. Se passaram 5 anos. Com certeza, as comunidades poderiam ter investido no nosso hospital lá em 2013, nós teríamos praticamente, talvez, salvado o nosso hospital da situação que se encontra hoje. Se as comunidades tivessem decidido de que os recursos que detêm a elas fossem para o investimento num projeto X no nosso hospital, um período X, nós teríamos investido perto de 2 milhões de reais, recursos líquidos das nossas receitas pagos pelo imposto do nosso povo. Mas que bom que essa é a minha última sessão. Ouvir isso. Dê sequência a esse debate. Dê sequência e dê às comunidades a ela decidir. E com certeza vai ser um acerto que nunca mais nós iremos esquecer, pois elas dirão, sim, queremos salvar o nosso hospital de casa. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os vereadores por entender essa luta de mais de 5 anos em defesa do nosso hospital.
mas pode ser também outras opções dar às comunidades para decidir. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigada, vereador Luiz. Na mesma oportunidade, devolvo a presidência desta casa ao senhor presidente Douglas Lorenzetti Reginado. Recebo a presidência e concedo a palavra à vereadora Marilene Bonafé. Bem, eu penso que o orçamento participativo, por si só, já é uma forma democrática. E formular questões para que a comunidade destine o dinheiro que ele é, ou a verba que ele é de direito, para saber se eles querem passar para outras entidades, é enaltecer a democracia. A comunidade, por isso eu vejo que a comunidade tem que ter voz, tem que ter vez, tem que demonstrar, tem que mostrar seus interesses, tem que fazer suas demandas, tem que participar, tem que acolher as decisões. Tem que ser ouvida e avaliada. Essas questões deverão, após serem ouvidas, serem feito o levantamento, ser avaliadas e tomar as decisões cabíveis. Acredito sim que é uma maneira democrática de fazer o melhor emprego da verba destinada às comunidades. Há comunidades, ou às vezes se ouve dizer, mas as comunidades não interessam mais aquele dinheiro, eles gostariam de passar para outras entidades, mas não somos nós quem vamos decidir. Eles têm que passar, eles têm que mostrar que querem fazer isso. Então, uma questão para ver, pedindo, solicitando que eles demonstrem sua vontade, a vontade do povo. Querem passar para uma outra entidade? A gente vai ouvi-los. Mas precisamos, então, que eles decidam, a comunidade decide. Nós não temos esse poder de decidir por eles. Mas acredito que possamos entender. E que também, às vezes, a gente se pergunta, será que isso acontece realmente? Porque outros tempos já foram feitas essas questões, já foram feitas essa pergunta e não tivemos um bom resultado. Então, precisamos lançá-la novamente para ver se temos um resultado diferente, como é dito no dia a dia na nossa comunidade, como se ouve pessoas dizerem que ouviram as comunidades e que teriam essa ideia, que teriam esse interesse. Então, que eles o façam através de uma resposta por escrito e nós os apoiaremos. Era isso, meu presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora. Passa a palavra ao vereador Antônio Bogoni. Boa noite, senhor presidente Douglas, colegas vereadores, funcionários da casa, público aqui presente, em especial o corpo docente das escolas Macaína e Vitória, secretário da Educação, Natan Pasti, e os que nos assistem através das redes sociais. Com certeza, colega Wagner, o orçamento participativo, ele é um instrumento de trabalho de se consultar as pessoas. Nós sempre em Casca tivemos orgulho de dizer que 54% do produto municipal, do orçamento municipal, é oriundo do setor primário. E nada mais, o orçamento participativo foi criado também com esse intuito de levar para as comunidades do interior a oportunidade de uma distribuição de renda do município. Ajudando as comunidades, a gente incentiva as pessoas que fiquem na agricultura e só traz benefícios para o município. E sou a favor, sim, presidente, desse projeto, decreto, que precisa ser consultado, sim, as comunidades, da mesma forma que foi feito em 2015. E durante as 8 edições do orçamento participativo nas quais eu tive à frente, eu sempre tive autonomia por parte do prefeito Alain de que o orçamento participativo tinha um coordenador e ele, através dos secretários municipais, a sempre secretária da Saúde, Maura da Larva, que está aqui hoje, o secretário Wagner, sempre nós participamos juntos para elaborar o orçamento participativo
de uma forma que atendesse a todas as pessoas e não somente um setor. Muito obrigado, presidente, é isso. Obrigado, vereador. Passa a palavra à vereadora Rose Claro. Meu boa noite novamente, então, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste. Não farei menção para não esquecer o nome de algum professor. Em nome deles, cumprimento o meu colega Natan Ferrari Pastre, secretário de Educação e Cultura do nosso município. Dizer para o senhor presidente que já abrindo meu voto, sou favorável por se tratar do orçamento participativo, onde ele norteia as diretrizes onde o governo municipal consegue se basear naquilo que a população gostaria que fosse implementado nas políticas públicas. Não tem como a gente não ouvir a população. Até hoje, como bem disse o Bogoni, o orçamento participativo, muitas demandas foram ouvidas através das assembleias, foram executadas com êxito pelas administrações. Espero que continue. Eu sou favorável porque vejo que o pedido de previdência do nobre colega vereador vem de extrema importância para que a gente avalie se realmente a população quer que mude ou quer que continue. Então, não somos nós que devemos tomar a decisão e sim consultar. É para isso que a gente está aqui, para ouvir a nossa população. Então, já abrindo meu voto novamente, sou favorável. Era isso, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Heraldo Socorro. Boa noite, senhor presidente Douglas, demais colegas vereadores, público aqui presente e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Desde já, colega vereador Douglas, abrindo meu voto, sou favorável a esse pedido, pois com certeza é muito válido buscar opinião junto às comunidades, às pessoas que entregam as comunidades, para ouvir a opinião deles a respeito do orçamento participativo. Se elas querem que o orçamento continue destinado, esse recurso, para as comunidades, ou seja destinado a alguma entidade. Pois com a maioria, ou se não quase todas as comunidades, conseguiram se estruturar através do orçamento participativo e ainda conseguem a reestruturação através desse recurso. E tirando esse orçamento, com certeza elas se fragilizarão muito mais. Me posicionei contrário à emenda, pela maneira que essa emenda foi solicitada. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais alguém? Então eu coloco em votação o pedido de providência. Pedido de providência votado e aprovado por unanimidade. Então, a gente vai levar agora, amanhã, já estou levando ao prefeito Domingos, meus colegas vereadores, esse pedido de providência para que ele crie um mecanismo de consultar a população sobre como as comunidades querem que o orçamento participativo seja aplicado. O vereador Heraldo citou a emenda modificativa que a gente reprovou na semana passada, porque a emenda ela citava já uma redução do orçamento participativo. E eu acho que não cabe a nós aqui decidir, principalmente sobre esse mecanismo, que é um mecanismo que cria e estimula a população a participar. Então, nada mais justo que as pessoas decidam sobre o programa que elas podem opinar. Então, a gente, quem sabe no ano que vem, eles possam estar fazendo esse questionamento, ou nos próximos anos, como diz o pedido de providência, é de 1 ou 2 ou 3 a cada 3 anos se formule essa questão. Não acho viável também que todo ano se faça essa questão, né? Porque aí você mesmo parece que não está acreditando no programa, não. Acho que a cada 3 anos seria uma maneira justa, mas isso quem decide é o prefeito municipal, a administração municipal, o poder executivo. Passar então para a leitura dos ofícios que foram encaminhados a essa casa.
Ofício número 271/2017. Senhor Presidente e demais vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, vimos através deste e com base no parágrafo 3º do artigo 112 da Lei Orgânica Municipal, solicitar prorrogação do prazo de apresentação a esta Casa do projeto de lei orçamentária para 2018, até o dia 24 de novembro de 2017. Justifique-se tal solicitação mediante o que segue: que a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, encaminhada a esta Casa, terá prazo de apreciação e votação até 13 de novembro de 2017 e que o Departamento de Contabilidade não conseguirá concluir em tempo hábil a elaboração dos anexos e quadros que compõem o projeto de lei orçamentária anual para 2018, devido ao novo plano plurianual para o período 2018-2021, bem como realizar as conferências necessárias até o prazo previsto na lei orgânica. Mediante os fatos, o contato sempre com vossa prestimosa atenção e colaboração, solicitamos o deferimento do presente pleito. Atenciosamente, Domingos Cláudio Cuiaba, prefeito municipal. Devolvo-lhe a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Dando sequência, recebemos um ofício de uma cidadã casquense que quer nos parabenizar. Quando as críticas vêm, a gente assume, mas quando vêm os elogios também tem que dar publicidade e, enfim, é de praxe a gente ler os ofícios que recebe nessa casa. Ofício 102/2017, Casca, 23 de outubro de 2017. Excelentíssimo senhor. No momento em que o cumprimentamos, venho parabenizar os ilustres edis da Câmara Municipal de Vereadores de Casca, em especial a mesa diretora, a pessoa do senhor presidente, que implementou o concurso para a escolha do logo da marca e do slogan desse egrégio, melhor assim. A iniciativa permitiu a relevante participação dos alunos, envolveu as escolas e possibilitou a manifestação de talentos locais. Nossa família agradece a oportunidade e destaca a importância de iniciativas que envolvam nossos jovens voltados à produções culturais e sociais. Parabéns ao presidente, que vem demonstrando uma maneira moderna e participativa na condução política da Câmara de Vereadores de Casca. É com essa postura que o Legislativo se aproxima do povo. Cordiais saudações. Jamira Ramos. Recebemos o ofício da Caixa Econômica Federal também, que passa a leitura. Ofício número 1182/2017. A Sua Excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal de Casca, Rua Tiradentes 7. Assunto: contrato de repasses celebrado entre o município de Casca e a Caixa Econômica Federal. Senhor presidente da Câmara Municipal, em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos da celebração do contrato de repasse número 847325/2017, operação 104285-4/69, que tem por finalidade pavimentação ou paralelepípedos da estrada de acesso nas comunidades da linha 18 São José e linha 17 Alta São Roque, interior do município de Casca.
O valor do repasse é de R$ 243.750, tendo o município de Casca se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 6.996,52, correspondente a 2,77% do valor do investimento. O prazo previsto para a execução do empreendimento é de 30/8/2020. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo, junto a esta agência de governo de Agentes. Respeitosamente, Câmara Municipal de Vereadores. Tem mais uma. Passamos então para as explicações pessoais. Obrigado, secretária. Passo a presidência à vice-presidente Rosiclara para manifestar como vereador as explicações pessoais. Recebo a presidência e lhe concedo a palavra ao vereador Douglas Reginato. Mais uma vez, boa noite a todos. Prometo ser breve e não usar todo o tempo, porque hoje temos uma noite especial aqui, mas não posso deixar de explicar na sessão ordinária os trabalhos que a gente vem fazendo a cada semana, no decorrer dessa semana, do dia 1º/11 de 2017, junto com o vereador Heraldo Socol e junto com o vereador Jefferson Radin. Quero dizer que isso foi motivo de elogio na Secretaria de Estado da Saúde, porque depois que eu assumi, recebi o mandato pelo povo como vereador, a minha sigla partidária nunca pode estar acima do que de Casca. Então, eu montei a comissão para ir até Porto Alegre com vereadores de oposição e de situação. Assinamos um ofício junto e essa tem sido a minha conduta e pretendo continuar com ela até que estiver na vida política, na vida pública. Então, diferentemente do que aconteceu semanas anteriores, onde não queriam até que eu assinasse um ofício, não, eu e o Heraldo assinamos um ofício e convidamos o vereador Jefferson Radin para assinar o ofício junto, porque a gente entende que Casca tem que estar acima do que qualquer sigla partidária, repito, e também essa é a orientação que tenho do meu partido, o Partido Progressista, que eu sempre ponho a Casca acima, à frente dos objetivos de qualquer outro objetivo partidário. Tinha algumas coisas programadas, não vou usar todo o tempo. Quero agradecer a presença dos jovens, mais uma vez. Dizer que, eu já até me esqueci a frase, vereador Wagner, se tu usa ela seguida, mas eu disse aquela uma vez. Independente de os jovens se lavar as mãos, ainda o futuro do Brasil vai estar na mão dos jovens. Então, o meu maior objetivo nesse meu primeiro mandato, nesse mandato como vereador, é criar mecanismo para que as pessoas, que os jovens possam participar, se interessar pela política do nosso município, inicialmente, fazendo um município melhor. Quem sabe assim a gente vai fazer um estado melhor e um país melhor. A política brasileira precisa de vocês, jovens, e precisa também muito dos professores. Eu disse que trabalho na área da saúde e que os profissionais da área da saúde, eles podem salvar vidas. Os agricultores podem nos prover o alimento, enfim, mas somente os professores podem salvar o país da situação que ele está. Então a gente precisa muito de vocês, parabeniza pela recepção que teve nas escolas enquanto foi lançar o concurso cultural e pela parceria e a aproximação que a gente vem criando neste ano aqui na Câmara de Vereadores. Muito obrigado, era isso, vice-presidente.
Obrigada, vereador Douglas Reginato. Na mesma oportunidade, ele devolve a presidência desta casa. Passa a palavra ao vereador Heraldo Socorro. Saudando novamente a todos, não querendo me alongar. Gostaria aqui de que fossem encaminhados votos de pesar ao nosso amigo e colega vereador Ivanir de Sordi e demais familiares dele pelo falecimento de seu pai. No mais, agradecer a presença de todos aqui presentes, desejar uma boa noite e uma boa semana a todos. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passa a palavra ao vereador Geraldo Lusa. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, colegas sempre vereadoras Lourdes e Maura, que estão aqui hoje assistindo, obrigado pela presença, professores, alunos, enfim, saudar a todos. Senhor presidente, por ser breve, só gostaria de mencionar um assunto que foi solicitado a mim pelos pais dos alunos da escolinha de futebol, que estão esperando a reunião que há 15 dias atrás eu apresentei o pedido de providência e todos os vereadores se manifestaram a favor, foi aprovado e estão aguardando que aconteça a reunião entre os 9 vereadores, Poder Executivo e os pais, os representantes desses alunos. Então, gostaria que nessa semana acontecesse essa reunião, senhor presidente e colegas vereadores, levo esse assunto à Casa de Vereadores mais uma vez, porque naquela ocasião, naquela sessão onde foi apresentado o meu pedido, todos que se manifestaram a favor e foi aprovado por unanimidade. Então, os pais estão esperando que isso aconteça em breve. Também, senhor presidente, faço aqui de público o meu pedido. Se a maioria concordar, gostaria e solicito que agora no horário de verão seja transferida a sessão da Câmara para as 19h30. Mas também respeito a opinião da maioria, né? Se assim a maioria entender e deixar às 19h, pode ser, mas se for às 19h30 seria a minha sugestão. Também, senhores colegas vereadores, na semana que passou, nós estivemos em Porto Alegre e estivemos em Passo Fundo defendendo os interesses dos nossos munícipes casquenses, principalmente na área da saúde. Então, quero deixar esse registro e dizer-se, colegas vereadores, que hoje fui a Passo Fundo novamente e fiquei feliz por ver a obra andando, né? Nesta casa, muito se falou e muito se trabalhou que era intransitável a 324. Depois de nós, 9 vereadores, ter lutado para que isso mudasse a realidade, a gente fica feliz quando vê as coisas acontecendo. Então, seria isso, uma boa semana a todos e até a próxima sessão, se Deus nos permitir. Obrigado. 4 anos, acho que vou levar jeito isso aqui. Obrigado, vereador. Passa a palavra ao vereador Luiz Pinzeta. Senhor presidente e vereadores, eu queria aqui também registrar minha ex-colega Maura, ex-presidente, e minha parceira e colega Lúcia da minha forma. Senhor presidente, eu queria falar um pouquinho sobre a emenda notificativa proposta por mim segunda-feira, quando ela foi rejeitada por vocês, colegas vereadores, com todo o respeito. Era um meio, eu diria assim, o único meio de nós conseguir recursos a curto prazo para salvar o nosso hospital. A situação do hospital é crítica. Vejo que eu, na verdade, insisti demais nas réplicas e tréplicas, acabei sendo chato um pouquinho, mas a minha manifestação, quase de desespero, refletia as comissões formadas no Hospital Santa Lúcia, ao presidente, ao vice-presidente e à diretora. Vejam que as comissões formadas, e que numa delas faz parte a minha colega, a vereadora Marilene Bonafé, e junto com a ex-vereadora
Lourdes Videofopa, é de conseguirmos trazer para o hospital novos sócios. Diante dessa reprovação, e o que eu digo assim, que cabia a nós, vereadores, voltando um pouco, de ter aprovado essa emenda. Por quê? Porque nós, aprovando essa emenda, nós íamos demonstrar à sociedade casquense de que nós estávamos a favor do investimento no nosso hospital. E cabia ao executivo de Casca implantar essa emenda, colocá-la como modificativa no orçamento ou não. Nós tínhamos que ter aprovado, do meu modo de ver, com todo respeito a vocês. O que vai acontecer? Essas comissões formadas, numa delas faz parte da Marilena, perdem a moral de chegar ao povo, pedir para que façam, se associem ao nosso hospital. Você acaba perdendo a força, voltando contra um projeto importante, querer que o povo se associe. Essas comissões formadas que vai tentar vender ingresso lá adiante, tentar vender rifa. O presidente do nosso hospital, por várias vezes, o anterior, ele foi de encontro aos empresários de Casca, por mais de uma dezena, doaram 25 mil reais ao hospital. Eu diria, eles são responsáveis por o hospital de Casca estar ainda em pé hoje, porque moral ela vai chegar aos empresários, colegas vereadores. Diante disto, se sentindo envergonhado, penso eu, ele vai doar 20 mil reais, o presidente, e 20 mil reais, o pai dele, para socorrer o nosso hospital. O sindicato, o vice-presidente, que é o presidente do sindicato, os associados doaram 50 mil reais para o nosso hospital. Essa é a minha preocupação. Se nós tivéssemos aprovado, nós íamos entregar na mão do povo uma moral diferente. Eles iam ver que nós estávamos a favor do projeto. Nós estávamos a favor do nosso hospital. Eu já encontrei várias pessoas dizendo, não, se votaram contra o projeto, por que não vão entrar com 20 reais? Então isso me preocupa muito. Preocupa muito porque eu tenho quase a certeza que não é dos colegas vereadores essa decisão tomada. Ela veio do Poder Executivo, dando o aval de que tinha que ser aprovado. Isso me deixa muito triste, porque nós temos que pensar sempre no bem do povo, não pensar nos interesses. Eu, quando entrei na política, eu tinha dois sonhos a ser concretizados. Um eu concretizei e eu digo a vocês, me decepcionei. Eu sonhava de uma oposição responsável e produtiva, coisa que não aconteceu em Casca. As oposições vinham para destruir, não vinham para construir. Hoje nós temos uma oposição que constrói e quer o bem do povo. Nós votamos só em 9 anos contra somente 8 projetos de lei. Fomos atrás de recursos como nunca ninguém conseguiu na história de Casca. Isto eu desafio que alguém venha e prove ao contrário com o documento. Por quê? Porque eu sonhava de uma oposição responsável e transparente e que queira o bem do município de Casca. O que eu me decepcionei foi que ao Poder Executivo há segundos interesses. E os segundos interesses são os interesses pessoais, políticos, partidários. Inúmeros exemplos aqui eu traria a vocês, mas não vou ter tempo, contra a minha pessoa, indo atrás de recursos, trazendo ideias, e uma dessas seria o participativo. Que bom que 5 anos depois eu vi. Mas hoje eu vou encerrar minha carreira política aqui nesta casa. Vou ter que ouvir e pedir desculpa à comunidade de Casquense. Desculpa por eu talvez não conseguir fazer um pouquinho mais do que eu fiz. Por eu não conseguir, talvez, mudar certas ideias políticas que viessem de encontro ao nosso povo. Mas eu tenho que ouvir a minha família. Por muitas e muitas vezes, a minha mulher e meus filhos pediam: pai,
sai da política. Você não vai conseguir mudar. Você não vai conseguir fazer que as coisas aconteçam como o senhor pensa. Então, eu não tenho mais o que fazer na política. Estou saindo aqui hoje, respeito a todos os vereadores e peço desculpa a toda a comunidade cacense por não ter feito mais em prol do nosso município. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Luiz. Só para o vereador Lusa me fez um questionamento sobre o horário. A sessão é às 19 horas, né? Tem uma resolução de mesa diretora. Podemos sim sentar e conversar. Eu tenho medo de esquecer, depois eu não vou responder. Sentar e conversar sobre o horário da 30, pôr em votação, não aqui, fizemos, né? Mas também eu não sou como lhe esperei, segunda-feira às 21h30, acho que era. Hoje a sessão era às 19h, mas a gente sabia que as escolas iam vir. Acho que a nossa primeira obrigação é esperar a comunidade, né? Se algumas vezes eles já nos esperaram, nós atrasamos a sessão, porque nós não esperar a comunidade, é nossa obrigação primeiro. E também, falando um pouco o que eu esqueci primeiro, a nossa viagem a Porto Alegre, foi a viagem oficial, foi para cobrar, né, uma dívida de mais de 250 mil reais que o Estado deve ao hospital. Então, nós, muitas vezes, se o Poder Executivo Municipal ficar assumindo ônus que não é dele, para o Estado fica bom, né? Então, por simples e pura má gestão do governador, o hospital não está recebendo em atraso. A gente tem o nosso médico de plantão trabalhando há meses sem receber, porque o governo do Estado não está fazendo pagamento. Então, ele foi cobrar, saímos com não uma notícia tão boa da Secretaria de Estado de Saúde. Continuamos a conversa com o deputado Sérgio Turra, né, Geraldo, me corrija se eu estiver errado, e nessa conversa ele insistiu, foi sozinho à tarde, ele fez ligação na Casa Civil, e o seu assessor, o sempre-prefeito de Casca, Luiz Geller, foi na Secretaria de Estado da Fazenda, né? Conseguiu-se que se fizesse o pagamento, teve também, e como eu disse, a comissão que eu montei, fui como presidente, representando os 9 vereadores, um vereador da situação ou da oposição, que para mim não existe isso, existe quem quer o bem de Casca. Eu sempre vou estar convidando as pessoas que querem o bem de Casca. Então eu convidei o vereador Jefferson, convidei o Heraldo e fui como presidente. E aí já se fez o pagamento, uma parcela foi paga para o hospital, 67 mil, se eu não me engano. Mas também já venceu outra, né? O Estado está com uma dívida de 200 mil. Então é claro que o hospital está perigando sim, mas por simples e pura má gestão e não pagamento do que o Estado contratou do hospital. Então, se a prefeitura começar, os empresários começarem, é claro, é bom, é ótimo, é louvável, mas nós não podemos também assumir ônus que não são nossos, né? O Poder Executivo, o Estado tem que fazer sua parte. Então é isso que a gente vai estar sempre cobrando. Se a diretoria do hospital me chamar de novo, a gente vai de novo amanhã, se for necessário. Passo a palavra ao vereador Ivanir Luiz String. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Uma boa noite especial hoje, Escola Vitória, Escola Meneghetti, professor Artério, desculpe, Meneghetti não, Macarina, o professor Artério, o Fábio, o professor Euclides, meu amigo do Peyton, a vereadora Lourdes, sempre vereadora Maura, professor Natan. Quero já agradecer o meu pedido de providência que eu fiz um mês atrás, né? Foi votado e aprovado. E agradecer o Natan também por se preocupar, né, com a creche, onde chovia dentro, alagava tudo, ele se preocupou no mesmo dia, arrumou telhado. Mas quero dizer que tem mais goteira lá, que dá uma olhada lá, que tem mais umas goteiras. São várias, né? Colega Luiz, concordo contigo. Tudo que o vereador Luiz falou aí, olha,
fico triste, muito triste, porque olhando para os olhos da Marilene, né, vereadora Marilene, será que a senhora votou por si mesma? A senhora faz parte da comissão? A senhora votou por si mesmo, que nem os colegas ali? Fazer parte da comissão e votar contra um projeto que iria dinheiro para o hospital? É muito triste, né? Então quero parabenizar o colega Luiz, que esteve aqui 3 sessões me representando muito bem. Eu pedi licença por motivos pessoais e nós temos um acordo lá no partido que demos uma oportunidade para os colegas. O colega Geraldo, que votaram a favor, o Jefferson, e eu tenho certeza que os outros 5 que votaram contra não dormiram de noite, eu acho. Porque votar contra a saúde, eu jamais votarei aqui dentro dessa plenária. Então, colega Luiz, parabéns pelo teu discurso ali. Estou sempre contigo, fui muito bem representado. Te dizer que estou contigo sempre, vou te representar sempre. Quando for para a saúde, educação, eu estou sempre favorável, jamais voto contra um projeto de saúde e de educação. Agradecer a todos esses jovens aqui, que olhando para a cara deles, assim, aquele sorriso, enriquece a Câmara aqui, né? Nós acostumamos sempre com uma Câmara vazia, e hoje com todos esses sorrisos aqui enriquecem, né? Vereador Luiz, o senhor protocolou dia 1º de 11 de 2017 um projeto de lei indicativo, programa que incentiva os jovens empreendedores rurais e outras providências. O projeto este é de extrema importância de incentivar o jovem de 18 a 35 anos a permanecer no meio rural. Vereador, o senhor poderia me justificar o porquê não foi posto em pauta? Gostaria que o senhor, com autorização do presidente, me justificasse. Uma boa semana a todos, muito obrigado. Eu peço assim, ele tem que respeitar o Fábio, o seu Artério. Então, vereador Luiz, eu vou lhe conceder o pedido de réplica, enfim, que o vereador Ivonir citou o seu nome. Ele fez a pergunta para mim, para você não entendi. Se for feita para mim, eu sei responder. Mas eu acho que ele pediu para você responder, porque não foi. Então, você não é você que faz a pauta, mas se quiser responder para ele, pode responder. Vereador, esse projeto é um projeto muito importante da permanência do jovem no meio rural. Segundo o jurídico, teve um pequeno problema de formação, né? E daí não foi posto em pauta hoje. Mas vou entregar nas suas mãos esse projeto. O senhor vai trazer para esse plenário na próxima sessão e eu defenda com unhas e dentes. E é um projeto que investe diretamente no nosso jovem. Quantos esses dias eu falava nessa sessão do participativo, investir para que o jovem permaneça bem rural, não é investir num salão, numa pintura ou num banheiro, é investir diretamente no jovem. E esse projeto vem a incentivar o jovem a permanecer no meio rural. Então, está nas duas mãos, defendo, eu tenho certeza que os colegas vereadores vão defender com unhas e dentes. Senhor presidente, conhecendo todos os colegas vereadores, do Wagner, que faz parte trabalhou bastante tempo no setor de planejamento, sabe a importância desse projeto. Eu tenho certeza que vai ser aprovado. Eu vou assistir de casa, através do Face, do site, a aprovação e a implantação. Eu sei que se for o vereador Luiz, com certeza será implantado, porque quando é do DID as coisas não funcionam. O programa SAMU estaria ali praticamente implantado, toda a região tem, o projeto do DID não funciona, não vai ser implantado. Eu tenho outro programa, vereador. Programa de incentivo à produção de leite é importantíssimo, está há 3 anos na gaveta do prefeito. Seria importante decidir isso também, que incentivaria a produção de leite a permanecer no meio rural. Mas tem sucesso e eu tenho certeza que vai ser aprovado. Tenho certeza que vai ser aprovado. Obrigado.
Só para responder, a forma que ele foi proposto, ele estava inconstitucional. Então, o parecer jurídico foi por isso que eu não pus em votação. Eu não ia fazer meus colegas vereadores votar uma lei que depois não ia poder ser aplicada. Tem que ter responsabilidade aqui como presidente. Tenho, da mesma forma que o pedido de providência que o senhor apresentou e também assinado só pelo senhor, mas também trazia o nome do vereador Jefferson Radim, o jurídico me deu o parecer de poder de não pôr em votação, né? Mas não era um projeto de lei, era um pedido de providência. Então, mesmo vindo da oposição, né, eu assumi, matei no peito e botei em votação aquela segunda-feira o pedido de providência, mesmo tendo o parecer contrário do assessor jurídico de pôr em votação pela forma que ele foi feito, só com uma das assinaturas, enfim. Mas dessa vez não, eu tenho parecer para não pôr em votação, e quando a gente for em votação, quando estiver da forma adequada, a gente vai fazer a colocação em pauta para votação. Passo a palavra à vereadora Marlene Bonafé para as explicações pessoais. Mais uma vez, uma boa noite a todos. E eu quero dizer a vocês que nós ficamos muito felizes pela participação das escolas no concurso cultural. Houve uma participação em peso, muito bons os trabalhos, foi difícil a escolha, a comissão teve dificuldade em escolher e selecionar os trabalhos, eram trabalhos muito bons. Tivemos que escolher, ler todos, selecionar 10 e passar para avaliar esses 10, votar nesses 10 para ver quais seriam, porque as ideias divergiam, visto que muitos trabalhos eram bons. E isso vem mostrar os talentos dos nossos alunos e os talentos dos nossos professores, que embora vivam momentos difíceis, trabalham e executam um projeto, apoiam para que os alunos possam apresentar trabalhos como foram apresentados. Parabéns aos professores, parabéns aos alunos. Quanto à emenda modificativa, votei por mim sim. Votei por mim porque anteriormente tínhamos votado o PPA. Anteriormente tínhamos votado o programa, o orçamento participativo. E temos que ser coerentes com as coisas. Mais do que isso, a emenda pedia para que houvesse mudança já em 2018, ou seja, que o dinheiro do orçamento participativo fosse passado ao hospital em 2018. Isto era impossível. Eu não estou contra o hospital. E até eu me lembro aqui que eu falei, de momento eu não posso fazer isso. Porque 2018 era impossível passar o dinheiro para o hospital, visto que já tinham sido feitas todas as assembleias e destinado o dinheiro às comunidades. As comunidades estavam aguardando para o recebimento, já sabiam, né, que eles em 2018 já tinham planejado, já tinham feito o orçamento. Eu estava contra naquele momento, mas em hipótese nenhuma eu sou contrária ao hospital. E mais do que isso, a população não tinha sido consultada. É fácil chegar aqui e dizer 90% da população querem que se faça o hospital. Eu quero ouvir a comunidade. Eu não sou contra o hospital, mas eu quero ouvir a comunidade. Não sou eu que assino aí, gente. São eles que me dão o aval. Se eles me dão o aval, eu estou a favor da comunidade, sim. E também aqui quero deixar claro que eu sou a favor do hospital de tal maneira que eu faço parte da comissão e estou na rua todo dia, porque eu acho que não é só no orçamento participativo que se arruma dinheiro para o hospital. É através da adesão de novos sócios, é através da emenda. Nós fizemos um ofício agora mesmo para entregar em Brasília, que o seu prefeito vai para Brasília, para o senhor Paulo Paim enviar uma verba para o nosso hospital. E de quase 400 associados, eu tenho aqui a honra de dizer que eu consegui 100 associados para o hospital. Eu saí a cada, gente. Só numa vez no mês eu consegui 50 associados. Então tem várias maneiras de ajudar o hospital. Tem várias maneiras de apoiar o hospital. Tem várias maneiras de trabalhar para o hospital. E vamos fazer de tal maneira que ninguém fique prejudicado.
E para dizer, este dinheiro vai para o hospital, nós precisamos que alguém nos dê o aval. O dinheiro não é meu, o dinheiro das comunidades. São elas que vão dizer. Mas eu acredito que se elas digam que sim, administração nenhuma vai dizer que não. E era isso, meu pessoal. Tenham uma boa semana e obrigada a todos. Sempre tentando respeitar o público presente, lhe concedo a tréplica, vereador Luiz Pizeta, peço que seja o mais breve possível, 1 minuto. Senhor presidente, senhor estou inconstitucional, eu trouxe um projeto e protocolei um projeto esse que já está implantado em outros municípios funcionando a 1000. Então eu esperei há 8 dias o parecer jurídico e não tive, antes de entrar na sessão, ele deu parecer, não me deu parecer. Então eu quero dizer que o projeto que eu entreguei é um projeto que já está funcionando a 1000 em outros municípios. Obrigado. Repito, eu li o parecer, ele me dava a ideia de não pôr em votação porque não estava sendo feito da forma correta. E nós não estamos aqui para fazer a toque de caixa, né? Os projetos de lei tem que ser analisado, estudado. Nós não temos comissões criadas nessa casa, mas tem que se criar urgentemente as comissões para se debater uma lei que vai ficar dando o norte do que o município tem que fazer por anos e anos. Não pode ser feito em 8 dias, porque não botou em votação. Não botei em votação porque não tinha legalidade. Segundo o parecer, não estava em acordo com a forma dele, não foi apresentado de acordo com a nossa Constituição diz. E ia fazer vocês aprovar um projeto que ia ser inconstitucional, ia ficar ruim para os vereadores. Eu passo a palavra ao vereador Antônio Bogoni. Senhor presidente, colegas vereadores, só quero deixar bem claro, sei que alguém peça tréplica, eu não vou me dirigir a ninguém. Eu dormi conscientemente, porque não seria eu idealizador do programa Orçamento Participativo e depois votaria para tirar. Isso, vocês me desculpem, mas minha consciência está bem tranquila. E quero parabenizar as escolas Vitória e Macari, as quais eu tenho uma admiração muito grande. A Escola Vitória, já tive a oportunidade de me manifestar aqui publicamente de quando minha filha estudava lá e eu tive a honra de ser convidado pela escola para fazer parte do CPE. Da Escola Macari, isso é uma oportunidade ímpar que a gente tem na vida, onde ela me deu a oportunidade de eu ser presidente do CPE. E onde nós conseguimos, juntamente com a diretoria, conquistar várias coisas para aquela escola que eu tenho um respeito muito grande, pois é a única escola de ensino médio que nós temos em nosso município. Só para os alunos aqui terem uma pequena ideia, parece tanto tempo, mas não é. Há 10 anos, 12, quando eu estava lá, não tinha, a escola não estava informatizada. E nós, juntamente com a diretoria, conseguimos vender as ações do telefone fixo que tinha na escola, e aí criamos o primeiro mini laboratório de informática da Escola Macarini, que subindo a escada para a sala dos professores no segundo andar, ele ficava à esquerda ali. Então eu me sinto muito honrado de ter sido convidado pela escola e a escola ter me dado essa oportunidade de fazer algo de bom para a escola. Muito obrigado às duas escolas. E muito obrigado, senhor presidente. Uma boa semana para todos nós. Obrigado, vereador. Também dormi tranquilo aquela noite, porque não votei pelo que me disseram, votei pela minha consciência. E é assim que tem que ser. Passa a palavra à vereadora Rose Clara. Então, boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste, imprensa, o pessoal que nos assiste através do Facebook. Não posso me furtar, então, de falar primeiramente, parabenizar o nosso colega vereador Douglas pela iniciativa de propor novamente que
assunto seja discutido com as comunidades do orçamento participativo. Eu também quero dizer que dormi tranquila, pelo fato de que 2015 eu estive atrás de uma emenda parlamentar já consolidada, utilizada pelo nosso hospital no ano passado. Hoje, então, a grata surpresa de ter aqui meu colega vereador licenciado Natan Pastre, onde juntos conseguimos uma emenda no ano passado. Acabo de ser informada pela nossa secretária que parte dela já se encontra na conta para que faça execução. Acho que a comunidade da linha 18, comunidade da linha 17, com certeza merecem essa pavimentação. A gente está aqui à disposição. Eu sou favorável, acompanhei como membro da mesa diretora na semana passada alguns vereadores a Porto Alegre em busca de recursos de emenda parlamentar. Sabemos que a dificuldade de se conseguir uma emenda parlamentar, quando a gente ouve aqui que ela se encontra nas contas do município para que seja executada para a população, a gente tem que dormir tranquilo. Porque estar sentado aqui e que vocês um dia tenham a oportunidade de vir, saberão o quanto é difícil. A gente fala em emenda, a gente fala em corrupção, a gente fala um monte de coisa. Mas eu quero agradecer ao deputado José Stedley pela postura que ele tem lá em Brasília. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, e a gente tem que falar das siglas partidárias a qual a gente representa aqui nessa casa. Eu sou filiada no PSB, tenho orgulho de trabalhar com um deputado como ele e de saber que estou aqui representando o nosso secretário. Quando que teve a oportunidade de ter um problema com a área externa da Escola Mero Lima, foi o primeiro a instalar. Quando fiquei sabendo, eu chamei ele já se encontrava nas dependências da escola. Pode ser que a escola continue com goteiras. Não é fácil estar no lugar do nosso secretário. Hoje eu estou um pouquinho emocionada porque tudo que a gente faz aqui parece que não é certo. Mas a gente trabalha buscando o melhor para a comunidade. Hoje vocês tiveram a oportunidade de ter algumas vereadoras da legislatura passada com vocês, de ter a própria experiência do nosso amigo, o senhor Arcádio Perim, que depois fará a explanação, e de estar assistindo realmente o que acontece numa sessão. Então hoje vocês estão tendo sim uma aula de democracia, uma aula que vocês deveriam participar e vir aqui nos fiscalizar, porque é vocês que nos colocam aqui, é para vocês que a gente trabalha. Então eu deixo esse meu reflexo. Agradeço as duas escolas, a qual uma trabalhei e fui aluna das duas. Estão de parabéns as professoras por estar buscando esse resgate. Então, nossa colega, sempre vereadora Maura, pela parte que faz muito bem através do resgate da cultura, incentiva a lutadora, a própria Lourdes, que continua na batalha, auxiliando nos grupos e sabendo o quanto difícil é. Deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Boa noite, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Passo a palavra ao vereador Wagner Miranda para as explicações pessoais. Também vou ser breve, até porque você sabe que todos estão aguardando, o Fábio, o senhor Artério, mas é importantíssimo falar para os jovens que hoje estão aqui presentes, nos assistindo. Senhor presidente, não adianta o jovem lavar as mãos, pois o futuro do Brasil está nas mãos dos jovens. E eu acredito fielmente na política, porque eu sei que o jeito mais rápido de mudarmos o que achamos que está errado é por meio da política. Se cada um de vocês tiver interesse em se envolver na política, pense nisso. O método mais rápido de mudarmos o que achamos que está errado é através da política. A Casa Legislativa, ela está representando desde a maioria até a minoria da população. Cada vereador representa um partido, que representa a população através dos votos que tiver, diferente do Poder Executivo, que representa somente a maioria. Aqui estão sendo representados também as minorias. E é por isso que você tem o debate. E é por isso que se forma o debate. E o debate ele é essencial para o crescimento democrático, mas especialmente para o crescimento político. E é o que essa casa vem buscando fazer através do comando do nosso presidente Douglas,
E tenho certeza absoluta que todos os vereadores, na hora do voto, têm a consciência absoluta do seu posicionamento para formular e responder e questionar, como assim é bem gravado, né, presidente, e também bem transparente em todas as sessões plenárias da Casa Legislativa. Era isso, meu presidente, desejar a todos uma boa noite e estamos ansiosos pelas palavras do senhor Artélio e do Fábio, para que possam enriquecer ainda mais o conhecimento da história do nosso município de Casca. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereadores. Eu quero dizer que o momento que vai acontecer agora, ele não é muito usado. Nós temos uma lei de 2005 que autoriza a tribuna livre. Então, a gente gostaria que as entidades pudessem se organizar e fazer, sempre que tem algum assunto nos propondo, nos querendo dar sugestões, porque uma das certezas que eu tenho é que eu tenho muito a aprender ainda. Eu comecei esse ano como vereador e vou sair no final do ano uma pessoa melhor do que entrei, mas eu tenho muito para percorrer e para aprender ainda. Então, a nossa sempre presidente dessa casa, Maura Fábio da Lapa, a quem fui colega da Secretaria de Saúde, e eu tinha te cumprimentado antes, Maura, o que queria fazer agora, a quem representou muito bem as mulheres dessa casa, o presidente também. Eu estava olhando os quadros aqui atrás, teria que ter mais mulheres na presidência dessa casa, porque a diversidade, as opiniões diferentes, o ponto de vista diferente nos fazem crescer. Também cumprimento o secretário Natan Pastre, que tenho certeza que vai apoiar o projeto, enfim, a propositura do que o Fábio Artélio vai vir nos propor aqui. Enfim, a Maura, como presidente da Associação Italiana, fez uma solicitação do uso da tribuna livre, e a tribuna livre não é tão usada porque e também não existem tantas câmaras nesse sistema. É onde as pessoas podem se pronunciar durante uma sessão e fica oficial. Para isso, tem que ser solicitado por um vereador, representado por um vereador da situação e da oposição. Não pode isso tem que estar representado. Então, convidei a minha vice-presidente Rose Claro e convidei o vereador Luiz Pinzeta, antes da sessão, uma forma de também homenageá-lo pela história que fez dessa casa. Tomara que você mude e volte atrás, vereador, e a gente precisa, o debate é sempre importante. Debater a nível de ideias nos faz crescer. Então foi aprovado essa tribuna livre, foi feito representado pelos 2 vereadores, então eu convido agora o Fábio, o Fábio De Bastiani, o Artélio Pereira Filho, que o Artélio Pereira Filho, a história dele em Casca já fala por si só. E o Fábio, por estar com pouca idade, querendo propor coisas, quem sabe, como que o jovem precisa participar da política, quem sabe, Fábio, você logo esteja sentado entre nós aqui, vereadores. Então, convido os 2 para fazer uso da tribuna livre, que foi representada por vereadores e durante a sessão oficial da Câmara dos Vereadores. Boa noite a todos os presentes. Nós gostaríamos de, hoje à noite, falar um pouco sobre o nosso trabalho, meu e do seu Artélio, que a gente está fazendo. Eu estou fazendo desde o ano passado. Desde o ano passado, quando ainda era estudante da Escola Macarini, o professor Euclides foi o meu orientador no seminário integrado. E o meu projeto na época era um resgate histórico do ginásio Otelo Rosa, do Jardim de Infância e Escola de 1º e 2º grau São Luís.
a escola Macarini, todo esse período de transição que teve da escola particular, da escola São Luís, para a escola de segundo grau, professora do São Luís Macarini. E também a gente acrescentou esse ano o seminário São Rafael, que é a atual Fazenda da Esperança. Então, como o presidente já falou, meu nome é Fábio de Bastiani, tenho 19 anos, estou cursando História na Universidade de Passo Fundo. Estou no segundo nível e também sou pesquisador. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer a presença dessa bela e generosa plateia. Nos alegra muito ver estudantes, jovens e pessoas de até 80 anos presentes a esse encontro. E nós presenciamos até agora de debates e discussões para que o benefício dessas discussões seja distribuído a toda a comunidade casquense. Não só a comunidade casquense, mas que sirva de exemplo aos nossos legisladores estaduais, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e no Senado Federal também. Seja assim, discussões sadias, que busquem o bem comum, nada de politicagem, de passar rasteiros. Isso não se faz. Se faz política construtiva, primeiro a nível de casa, primeiro a nível municipal, depois chama-se corruptos de corruptos aqueles que estão longe. Mas o exemplo deve partir e começar pela casa da gente. E a nossa casa do povo é a Câmara Municipal de Vereadores. Fico muito satisfeito vendo debates defendendo posições, às vezes adversas, mas que buscam um objetivo só: melhoria de condições de vida da nossa população. E é isso que nós queremos. Não queremos saber se as melhorias são do partido A, B ou C. Nós queremos melhorias administrativas que conduzam ao bem comum. O resto é o resto. O demais é o demais. O debate é necessário, é preciso preservar a democracia. Ela vale muito mais do que 5 minutos de ditadura. E quero agradecer a senhores vereadores, ao presidente Douglas, aos demais vereadores, o Burgoni, o Pinzeta, o Socorro, a Marilene, vereador, escritor, a secretária, ao Wagner, Geraldo Lusa, que já foi prefeito também, o Ivonir String, a Rosetta. Vocês, vereadores, exercem a função fiscalizadora e legislativa. Saudados vereadores, queremos também saudar ao Rudinei Souza e a secretária Clevi Chioderi, que fazem um assessoramento das digitações da Câmara, das informações a nível da nossa comunidade. Queremos saudar todos os estudantes da Escola Macarini. E nós temos, assim, a máxima tranquilidade para falar na Escola Macarini, porque fomos fundadores da Escola Macarini.
fomos diretores durante 10 anos da Escola Macarinhos. A Maura foi colega, professora da Escola Macarinhos. Combatemos, afinal, o bom combate. Isso eu tenho plena certeza. O grupo de professores é extraordinário, assim como a professora Maura foi extraordinária, colaboradora. Saudamos e cumprimentamos a Escola Vitória, que na semana passada completou 82 anos de bons serviços prestados a essa comunidade. Parabéns, diretora, parabéns, professores da Escola Vitória, parabéns, alunos da Escola Vitória. Vocês nos trazem a alegria da alma. Vocês são o colírio da alma, são expressadores do sorriso, da confiança no futuro que nós devemos ter. A secretária de Educação, Natal Castro, nossos parabéns pelo trabalho que vem realizando e desejamos, assim, uma feliz gestão. É um trabalho importante. Uma pasta das mais significativas dentro de qualquer sistema de governo. Pode ser a nível municipal, estadual ou federal. E aquilo que nós pensávamos em trazer e debater aqui, segundo o presidente, eu sabia disso, de que nós temos apenas 20 minutos para fazer essa. E 20 minutos nós praticamente esgotamos na saudação que estamos fazendo. Ah, bom, obrigado. E quero, assim, solicitar às 3 senhoras que estão presentes, Lili Macarini, professora do ginásio Otelo Rosa, por favor, permanecer de pé. Gladys Macarini, Gladys Lima, Zanoná Lima, aluna do ginásio Otelo Rosa. E Gertrudes Zanoná, também foi secretária e se aposentou como secretária da Fazenda aqui no município de Castro, que exerceu o trabalho durante muitos anos, sei que é mais de 30 anos, 28 anos, com mesura, competência e muita responsabilidade. Trabalhei numa administração ou duas junto com a senhora. Sei do seu valor, do seu trabalho. Professora Eli, parabéns pelo teu trabalho. Voluntário no ginásio cenicista Otelo Rosa. Clarice, parabéns pela aluna que você foi no ginásio Otelo Rosa. Tenha vontade de sentar, muito obrigado. Eu ia falar a respeito do seminário São Rafael, mas passo agora a palavra ao meu ilustre pesquisador. E me sinto assim tão feliz que deixo ele falar nessa noite. Deixa não, é conveniente que ele fale nessa noite. Porque um jovem de 19 anos, eu tenho 4 vezes a idade desse rapaz aqui. 4 vezes. Então, nós queremos, Fábio, que você siga a carreira do magistério como você se propôs, mas siga principalmente como pesquisador, como um homem sério, rapaz sério que eu te conheci, desde o momento que você veio lá na minha casa e disse que queria fazer pesquisas históricas, amando de alguém da prefeitura de Castro. Veio me visitar e veio falar da proposta. Ouvi atentamente e já, depois de 30 anos de vida no magistério, mais de 30, você conhece
o homem que fala a verdade, que tem propostas sérias. E ele já fez uma pesquisa muito interessante a respeito do ginásio pré-veloz, mas está continuando o trabalho a respeito aqui de outros assuntos, por exemplo, Seminário São Rafael, Colégio São Luís, Escola de primeiro e segundo graus, e Jardim de Infância das Irmãs Escalabrianas. Só ali tem um vasto assunto. E depois tem a transição do Colégio São Luís particular para a Escola Macarini Estadual. Por que aconteceu isso? Eu só quero fazer essa referência, depois te passo a palavra. Por uma situação financeira das famílias. Na escola particular eram pagas mensalidades e cada aluno do ensino médio, do ensino de segundo grau, tinha que pagar a sua passagem, chegar na escola, no horário certo e assim por diante. Não existia o transporte escolar e também não existia gratuidade de ensino. Era escola particular com mensalidade. E às vezes tinha alunos que recebiam, de acordo com a situação financeira da família, recebiam bolsa de estudo, que era, durante o ano, por 12 meses, eles recebiam uma ajuda de custo chamada bolsa de estudo para fazer pagamento na tesouraria da escola particular. Então, a situação não era porque a escola particular funcionasse mal. Funcionava bem. A situação foi financeira. E isso nós escutamos, o clamor das salas de aula. Isso escutamos nós, professores que lecionamos na escola particular. O clamor dos alunos em sala de aula. Se costuma dizer que é o clamor das ruas. Não. Na sala de aula escutamos o clamor que teria que existir caso não houvesse uma solução para isso. Isso começou em 1980. 1981, mais clamor em sala de aula. 1982, foram feitas todas as tratativas para encaminhar a criação da Escola Estadual de Segundo Grau. E depois se chamou professor Wilson Luiz Macarini, mas inicialmente chamou-se Escola Estadual de Segundo Grau em Casca. Era isso. E o batismo da escola veio depois, através daqueles processos normais que se costuma fazer para dar nome na escola, como foi dado o nome da escola Homero Lima, da Escola de Educação Infantil e de primeira a quinta série lá no loteamento. Então, alunos, professores, nobres vereadores, presidente da Câmara, a caminhada foi longa, a transição da particular para a estadual foi, assim, muito zelosa. E nós tivemos a felicidade e a graça de não ter cometido nem um erro, nem uma nota errada no histórico escolar do aluno que era da escola particular para o aluno da escola estadual. O zelo da nossa secretária de escola da escola, Adria Gradaski, foi sensacional, foi 100%. Depois ela foi professora da escola. E aqui também, agora olhando para o Jair, lembro que ele foi o primeiro presidente do Grêmio Estudantil, Vinícius de Moraes, e conduziu o Grêmio Estudantil com muita maestria,
com experiências de educação, assim por diante, mas tivemos um vigoroso grêmio estudantil. E a escola Macarini era vista assim, com bons olhos, perante a comunidade. E a escola Vitória fez parte do processo de emancipação de Castro. Consta o Grupo Escolar Vitória, sua respectiva diretora da escola estadual, como montante do processo na área da educação. E a escola Dr. Montalvi, aqui da Garganta dos Polacos, onde não tem mais alunos, porque tem outra escola escolar, também fez parte da montagem do processo de emancipação. E o Seminário São Rafael também fez parte. Iniciou seu funcionamento em 1951. O Jardim da Infância das Irmãs Escalavinhanas iniciou em 1948. E eu passo a palavra para o rapaz aqui. Parabéns pela tua iniciativa de fazer pesquisa na área, em todas as áreas já. E aqui vejo vários escritores, o Jair, escritor, autor de várias obras, a Marilene Bonafé, autora de 3 obras, Roque Gelati, autor de uma obra. E assim nós queremos que as nossas bibliotecas tenham instrumentos de pesquisa da nossa realidade a partir não só da emancipação, mas a partir de 1906, quando foi instalado aqui o Distrito de Castro. Então nós precisamos colocar na mão dos estudantes os saberes que têm a respeito da vida política, econômica e social do município de Castro. Não queiramos que nossos alunos fiquem sabendo da história do município sem fornecer instrumentos para que eles possam aprender. E aqui também temos uma obra de nossa autoria, Jair Atério, sobre emancipação de Castro. Agradeço, Jair, a tua contribuição, e a professora Maura, que na época era presidente da Câmara, que viabilizou economicamente a produção dessa obra. E aqui o Fábio, ele está trabalhando, fazendo trabalhos, pesquisas gratuitamente. O Artério está apoiando gratuitamente também. Não costumamos cobrar pelo trabalho de resgate cultural. Não. A recompensa virá mais tarde. E se não quer, nossos antepassados a fazem. Tá. Eu queria agradecer a ajuda do senhor Artério, que tem palavras para expressar o agradecimento do senhor por toda a ajuda que foi dada até agora no trabalho. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre o ginásio Italo Rosa. Muitas pessoas que não estudaram, que não viveram na época do ginásio Italo Rosa, sempre repetem, você teve mesmo uma escola chamada Ginásio Italo Rosa. Teve-se, foi o primeiro ginásio do nosso município, que dava aos seus alunos no ensino fundamental final, que seria 6ª, 7ª e 8ª, agora tem o ano também. 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. O ginásio Italo Rosa foi aberto com a finalidade de dar uma educação ao povo casquense, que há poucos anos já tinha se emancipado de Guaporé. Teve como idealizadores o Dr. Monteiro Pífero, que era o então prefeito da época, e o padre Benito Vermite, que era o pároco da matriz. O ginásio então correspondia aos 4 anos finais do atual ensino fundamental, e para entrar no ensino ginasial era necessário fazer uma prova de admissão. Os professores eram da comunidade mesmo, eles não recebiam um salário fixo, eles trabalhavam mais como voluntários mesmo, e o que eles recebiam era um salário bem inferior.
e a escola se mantinha através da doação dos pais dos alunos. O ginásio foi aberto através da Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, a CNEG, que tinha como objetivo ofertar ensino gratuito de segundo grau, na época, para os lugares onde não havia escolas. Era um programa em âmbito nacional que o nosso município conseguiu, através de uma comissão, fazer com que fosse instalado também aqui. O nome de Otelo Rosa veio como homenagem ao escritor, político, poeta e historiador Otelo Rosa, que havia falecido no ano de 1956. Então, em troca dessa homenagem dada ao nome da escola, seriam enviados livros da biblioteca de seu professor para a escola no início. O ginásio, durante seus 6 anos de funcionamento, de 1958 a 64, formou mais de 100 estudantes, que depois muitos seguiram seus estudos e tornaram-se grandes profissionais. Então, foi resgatada as turmas de formandos, de 61 a 64. Eu gostaria de passar para os vereadores conhecerem um pouco das pessoas que se formaram nessas 4 turmas. No final de 1964, o ginásio sofreu uma perda grande de clientela, em função que as irmãs escalabrinianas, que já estavam instaladas no nosso município desde 48, abriram o seu próprio ginásio. A solução para os problemas financeiros foi a incorporação do ginásio Otelo Rosa pelo recém-aberto ginásio São Luís. Então, depois da criação por parte das irmãs do seu próprio ginásio, o ginásio Otelo Rosa seguiu sem clientela e, por parte da comissão que estava na direção do ginásio Otelo Rosa, achou por bem incorporar ao ginásio São Luís. O jardim de infância no nosso município funcionava desde 48. Recém chegaram as irmãs, em março do mesmo ano, elas abriram o seu jardim de infância, funcionavam, tinha um antigo prédio perto da matriz e era lá onde elas funcionavam o seu jardim. E essa pesquisa com relação ao jardim de infância iniciou esse ano, então muita coisa eu ainda não posso falar com segurança, porque faz pouco tempo que estou pesquisando sobre o jardim. Mas tem irmãs ainda vivas, que foram diretoras na década de 50, 60, e elas guardam fotos da turma de formandos de 50, 51, 52, e muitos fatos históricos do município, porque o município ainda não era emancipado, então elas têm bastante história ainda do município antes. A escola de primeiro e segundo grau São Luís, depois do jardim de infância, as irmãs escalabrinianas não pararam de buscar uma educação de qualidade. No dia 17 de fevereiro de 64, as irmãs receberam autorização para funcionar no ginásio. E, juntamente com essa incorporação do ginásio Otelo Rosa, sendo que em março do mesmo ano já contavam com 91 alunos na primeira e segunda série, na direção da irmã Mafalda Simão Freire. Com as mudanças no rumo da educação do Brasil, as irmãs não ficaram para trás. E depois de 4 anos de funcionamento do ginásio, e pela necessidade de não haver nenhuma escola de segundo grau no município, em 68, sob a direção da irmã Gêmea Missot, foi dada a entrada na Secretaria de Educação para o funcionamento de uma escola de segundo grau no município. Em 12 de março de 71, foi autorizado o funcionamento do curso de técnico em contabilidade, sendo que iniciaram com 36 alunos. Em dezembro de 73, formou-se a primeira turma, com 31 alunos. E no mesmo ano foi posto o curso de auxiliar de escritório. Neste mesmo ano, o Colégio São Luís estendeu suas atividades até o distrito de São Domingos, na época atual município, e o município de Paraí, onde foram autorizadas duas extensões de segundo grau do curso de auxiliar de escritório. Em 76, fechou-se a extensão do Paraí, em função da abertura da escola de segundo grau no município. A extensão de São Domingos permaneceu até 1980. O Colégio São Luís foi com toda certeza uma luta incansável por parte da comunidade,
mas acima de tudo pelas irmãs, na busca de uma educação de qualidade para o município. Buscaram sempre o melhor na educação. O colégio encerrou suas atividades em 82 e deu lugar para a escola estadual. Todo o processo de transição com o seu esposo reflete bem toda a luta da comunidade e também dos estudantes com o ensino gratuito. E daí eu até falo um pouco mais, que vivi um pouco mais esses fatos da extensão que tinha nos dois municípios, tanto em Paraí como em São Domingos. A extensão da escola particular São Luís de Castro funcionou em São Domingos do Sul numa situação híbrida. A Maura deve estar lembrada, eles estão perfeitamente. Veja, era uma escola administrada por uma entidade particular, Sebesca, da Congregação Escalabiniana, e funcionou uma extensão dentro de um prédio estadual, que era do Ginásio Estadual de São Domingos, e Escola Frederico Benvenhu, com professores contratados pelo Estado. A administração particular e alunos sem precisarem vir para cá, para casa. E funcionou durante, no mínimo, 6 anos. Assim, não se conseguiu naquela época, fizemos uma mini revolução em São Domingos do Sul, a Maura está bem lembrada, mas fez-se um hibridismo, como se costuma chamar. Os alunos não precisavam vir para cá, portanto não gastavam em transporte escolar, e os professores eram pagos pelo Estado, não precisava ser paga a mensalidade. E quem ajeitou isso foi, numa noite, o diretor do Departamento de Ensino Médio de Porto Alegre, a Secretaria Estadual de Educação, conversou com a mantenedora aqui, nos pediu uma hora de prazo para voltar a São Domingos, 1h10 depois, voltou a São Domingos, e expôs a toda a comunidade presente, aos alunos e às lideranças, o que ele havia acertado e ajustado com a mantenedora. E a comunidade presente, vendo que 80% da reivindicação estava atendida, aceitou. E funcionou ali durante 6 anos, muito bem, por sinal, a administração do Colégio São Luís, professores estaduais, no prédio estadual, depois da Escola Estadual de Segundo Grau, Frederico Benvenhu. Então, a extensão foi uma coisa diferente, implantada por um movimento comunitário. Por isso eu digo, a comunidade tem força, sim, tremenda força. E foi assim que dobramos o secretário do DEM para facilitar a vida daqueles alunos. E lá, os alunos eram 80% filhos de agricultores. E ocasionava, assim, um desgaste muito grande, largaram mais cedo do serviço, vir para cá e depois voltar, e assim por diante. Então a extensão foi benéfica, assim, para São Domingos. E o Colégio São Luís foi benéfico também para nós em São Domingos. Era isso sobre a extensão. Então, para finalizar, não há uma data certa para a finalização da nossa pesquisa e do nosso sonho na elaboração de um livro e de um documentário. Porém, o ano de 2018, ano que vem, no caso, seria o ano ideal no fechamento de datas, porque seria um ano de que contemplaria 70 anos de fundação da Escola São Luís, 60 anos do Ginásio Itaia Rosa e 35 anos da Escola Macarim.
fundação dessas entidades. Eu e o Sr. Télio, nessa sessão, a gente tentou trazer um pouco alguns dados não muito profundos dessas instituições. Mostramos que elas também fizeram parte da história de Casca e escreveram muitas das manifestações que iniciaram nessas escolas. A educação mudou, as escolas mudaram, se aperfeiçoaram com o passar dos anos. Isso tudo se deu graças à comunidade que buscava o melhor da educação. Mas, acima de tudo, devemos um eterno e acredito que merecido agradecimento às irmãs escalabrinianas e aos padres carlistas, por terem sido verdadeiros pioneiros na educação, o que nunca foi feito. Desde que iniciei o projeto, conversei muitas vezes por telefone ou por cartas com irmãs, padres que atuaram aqui no município e também professores, e eu, nas décadas de 50, 60 e 70, e percebi todo o amor que eles tiveram na questão com a educação. Eles nunca mediram esforços para que a população tivesse um mundo melhor. E eu acredito também que já se perdeu muito da história de Casca. E se perderá muito mais se não for feito um resgate e uma valorização desses fatos. Um município que não sabe preservar e manter a sua história para as próximas gerações não terá o que contar no futuro, e toda essa luta pela educação não passará de uma memória esquecida e, sinceramente, não vai ter graça ver os documentos e não ter o depoimento de quem viveu esses fatos. Então, eu acredito nisso. Eu vejo no meu curso que os professores insistem bastante que seja preservado os documentos, mas que tenha também o depoimento das pessoas, para que o historiador possa se explanar melhor, não só em cima de documentos, mas também de pessoas que viveram esses fatos. Agradeço a presença de todos e pelo espaço que nos foi dado hoje à noite para apresentar essa figura. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Continue assim, continue trabalhando. Ele tem uma dezena de agendas, de agendamentos com ex-padres, com padres que foram professores no seminário de São Rafael, com irmãs que foram professoras em São Domingos, na extensão, que foram professoras aqui, e com os reitores do seminário também. Então, essas pessoas estão vindo. Infelizmente, a semana passada, uma dessas irmãs, professora, trabalhou longos anos aqui, faleceu. Mas, felizmente, por outra parte, ela deixou toda a documentação que havia sido solicitada à outra irmã que está morando em Passo Fundo. Graças a Deus, temos então a documentação, o material e a memória dela. Eu renovo o agradecimento a todos os vereadores, secretários, especialmente a vocês, alunos, professores da Escola Vitória, da Escola Vitarino, secretário de Educação, Jair, pela tua participação efetiva na educação e na publicação de obras aqui em Casca, professora Marilene, por ter já publicado 3 obras em nosso município. Um abraço a todos e pretendemos voltar continuo no ano que vem. Esse ano, no ano que vem, temos assuntos demais importantes para não serem debatidos com estudantes, com vereadores. Assuntos muitíssimo importantes a serem resgatados. Muito obrigado. Senhor Prêmio, então, o senhor sempre me falou que nas outras vezes que fez a explanação não teria ficado registrado em ata, pode ficar tranquilo, vai estar registrado em ata, está registrado na transmissão ao vivo e também no nosso vídeo que fica disponível no YouTube e também guardado no nosso arquivo.
Quero dizer que muitas vezes a gente é criticado por quebrar algumas regras. Se eu fosse seguir a frio a letra aqui, nós não poderíamos nem ter deixado 2 se explanar, e, enfim, e era 10 minutos cada um. Mas tem que ter peito para estar aqui às vezes e ver que uma lei está errada e assumir os erros da lei, e se tiver que, mesmo que o que está errado está no papel, usar muito bom senso. Então, eu sempre acho importante essa manifestação popular. E dizer que valorizar a história faça com que o povo que não valoriza a sua história provavelmente não vá ter virtude. E o povo que não tem virtude se torna escravo, como diz o nosso hino. Então, eu declaro encerrada a 40ª sessão, a 6ª sessão do ano, a 45ª sessão do ano 2017. Muito obrigado pela presença de todos.